Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A Força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Alô amigos, tudo bem? Aqui estamos nós com o Bar do Vaz. Neste período de festa, nós temos que comemorar e falar das coisas sérias, das coisas boas e das que preocupam a gente. E um assunto que não sai da moda e que virou cada dia mais preocupante é o sistema previdenciário do Brasil, e especialmente do Acre. E para falar desse assunto, eu vou falar com o expert, o professor Anchieta, ele que também está completando um ciclo de 20 anos no poder, ocupando os mais variados cargos, e que foi um dos autores dessa lei que criou o Acre Previdência. Tudo bem, professor? Tudo bem, seja bem-vindo, obrigado por vir aqui, por uma boa tirar tarde um pouco você. desse tempo para a gente conversar um pouco. Para Primeiro, todos. vamos fazer desse papo uma coisa didática. O que é a Previdência Estadual, Anchieta? Nós temos basicamente dois regimes, o regime geral, que é o do INSS, e os estados e municípios, eles criam os seus regimes próprios. Então o estado do Acre possui o seu regime próprio. Podíamos comparar como sendo um pequeno INSS do estado do Acre. Bom, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista e você me disse que a ideia de previdência ela veio ainda do governo Orley. Como é que naquele momento ele pensou essa previdência estadual? Bem, o Estado iniciou-se em 62 e veio sem previdência própria e foi criada essa previdência em 93. Uhum. Eu era auditor fiscal do velho IAPAS, do INSS Sim, na sim. época, né? Do INPS. Trocou tanto que eu já estou confundindo, eu que sou de lá. E nós, uma novidade para você talvez, nós bloqueávamos os recursos do Estado, do FPE, por inadimplência do Estado. Por falta de recolhimento? De recolhimento de parcelamentos. Ele descontava do servidor, mas não repassava para o governo federal. Para a o cofre da Previdência do INSS. E nós bloqueávamos. Aí a saída que foi encontrada foi: vamos criar o nosso regime próprio, isso falando, o Estado disse, vamos criar o regime próprio para fugir desses caras que todo mês quase estão bloqueando nosso fundo nosso fundo de participação do Estado. E fizeram, né? Nasceu o regime a partir de 1º de janeiro de 94. Uhum. Eu aconselhei a não criar na época, né? Foram com a gente, porque misturava educação, saúde, tratamento fora tudo por conta da mesma contribuição. Mas criaram. Então, isto é o regime próprio estadual nascido naquela época, porque todos contribuíram até 31 de dezembro, só complementando, todos contribuíram para o regime geral. O regime geral é aquele do governo federal, lá para a massa da população. Como regra era ele. Agora, nessa época que foi criado, pensou-se no valor, ele nasceu com quanto em caixa? Quando foi criado, nasceu zerado, né? Não havia recurso, mas houve, ficou determinado 8% e 10% para os servidores, que ganhava até os 2 limites mínimos de salário do Estado, contribuiu com 8%. Quem ganhasse mais do que isso, 10%. E o Estado do Acre ficou obrigado a todos os meses colocar nesse fundo previdenciário um percentual de 13% sobre a folha. Do valor da folha, ou da receita que ele tinha? Não, da folha. Da folha. Tudo é folha de pagamento. Eu me lembro que teve até uma confusão de que na época o governo fez um saque de 41 milhões e depois esse dinheiro acabou tipo que sumindo, aplicado em outras coisas.
Esse dinheiro que foi usado na época de 41 milhões, se ele tivesse lá, tivesse sido aplicado, ele hoje renderia quanto? Mais ou menos aproximado. Ele estaria em conta grosseira de Sim. padaria, 1 bilhão e 300 a 1 bilhão e meio. Eu já fiz conta, chegou a 1 bilhão e meio, depende da aplicação feita. Isso aí teria trazido a segurança do sistema previdenciário? Pelo menos hoje nós estaríamos passando por isso. Com certeza não. Mas eu queria fazer uma ressalva, porque por favor. É o seguinte, muitos me procuraram para que eu cobrasse dos ex-governantes esse recurso. Eles, se não aplicaram bem, o problema não tá a culpa de ter tirado o dinheiro não há, porque havia uma lei autorizativa. A lei complementar 52 autorizava o governo de então a retirar esse recurso e trazer para o Tesouro. O Tesouro, e o Tesouro administrar aposentadorias e pensões. E aí, por conta desse excesso de poder, o governo acabou se distraindo e aos poucos foi perdendo entre os dedos. Ele ficou misturado. Ele não era previdenciário mais. Ninguém sabe o que é previdenciário, nem sabe o que é Não, lá recurso. misturou, desculpa a expressão, dentro de um grande panelão que ninguém sabia o que era o quê. Agora, professor, tipo assim, hoje, com tantas conversas, com tanta coisa que a gente ouve, de tanta gente que escreve sobre previdência, de pessoas que entendem e que não entendem, o senhor diria que é preocupante a situação do aposentado que depende do Fundo Previdenciário do Acre? Olha, a legislação, ela já traz a afirmação contundente, e é constitucional, que se faltar recursos deste fundo previdenciário atual, como já aconteceu, o Tesouro é obrigado a complementar essa folha. Então é um filho eterno que o Estado tem. Tem que cuidar. Agora, vamos esclarecer para as pessoas que não sabem, assim como eu, como funciona o sistema previdenciário, o que é. Porque a gente diz, o rombo do Fundo Previdenciário do Acre é de X milhões. E a gente sabe que esse rombo não é roubo. Como é que se explica isso, Anchieta? Eu até agradeço esse seu entendimento, porque está correto. Nós temos dois tipos, estamos convivendo com dois tipos de déficit. Nós temos o déficit financeiro de cada mês, que é a diferença entre o total da folha que nós temos que pagar aos nativos e pensionistas e o total arrecadado, que hoje fica em torno de 15 milhões somente numa folha de 70. Nossa! Então o Estado entra com o seu patronal de 15 milhões mais ou menos, para arredondar, e ainda 40 milhões por fora, dentro dessa obrigação que anteriormente falei. Este é um dos déficits correntes cada mês, déficit financeiro. Agora nós temos um outro tipo de déficit, que foi já usado até politiqueiramente, e agradeço você compreender, que você já está compreendendo qual que é rombo, não é roubo. Sim, né? Há uma ciência chamada ciência atuarial, que eu sei que você tem conhecimento, mas muita gente não tem. Estes profissionais, eles fazem um estudo para o futuro, e no estado do Acre, por exemplo, nós temos 15 bilhões e meio estudados, né, o que vai acontecer daqui a 75 anos. Quanto é que o Estado vai gastar daqui a 75 anos para manter o seu sistema? Então vai precisar de quanto? 75 bilhões, me perdoe. 75 bilhões. Isso não é dinheiro que tinha que estar em caixa, entendeu, atualmente. É que, por uma questão de imprevidência, eu dei esse nome já, um artigo que eu escrevi, imprevidência, esses acontecimentos, esses fatos havidos na história do Acre sobre previdência, ninguém ficou culpado diretamente por isso, a não ser não ter criado na época uma situação. Então os outros governos, os antigos governos,
a lei não previa ter que ter, depois vem 98 obrigando a ter os regimes, aí foram fazer essas contas e não tem como o Estado enfrentar essa situação de uma poupança que não foi feita e de repente tem que ter, né? Para me entender, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, a previsão de gasto daqui a 70 anos é de 7 bilhões ou 75 bilhões, eu não sei. Isso significa dizer que para dar certo era preciso ter esse dinheiro e aplicar esse recurso para ele começar a gerir, é isso? Eu assim, entendi errado. Nos 75 anos, que é um horizonte temporal que a ciência atuarial admite, sim, e o antigo Ministério da Previdência assinou embaixo, né? Então, durante esse período, eles fazem uma conta daquilo que vai entrar positivamente, sim, as contribuições, os recursos aplicados, o rendimento, a compensação previdenciária, tudo que for ativo, que vai diminuir o valor, eles colocam na conta do lado do ativo. Uhum. E no passivo a dívida. Então, o Estado do Acre ainda precisa, fora essas coisas que tem aqui, de 75 bilhões para poder... que é para equilibrar a saída do dinheiro para ir compensando, para dar para pagar todo mundo. Isso. Quando foi criado, que o senhor disse que tem o orgulho de ter participado da lei que criou a Acre Previdência, que foi mais ou menos em 2006, se eu não me engano. Foi em 2005, dezembro. Dezembro. Em 2006. Aí o senhor disse que naquela época o valor de dinheiro que tinha dava para pagar a folha e ainda tinha uma reserva. E que hoje, ao dobro de gasto já, como é que é? Explica aí. É o seguinte, quando é criado um sistema, é preciso olhar a conta que está para trás. Sim. Ali naquele dia, em janeiro de 2006, se nós fôssemos fazer tudo bem corretamente, e o Estado do Acre não tinha condições de cumprir isso, era fazer uma conta para trás. Quem está na ativa representa uma dívida previdenciária para trás. E nós começamos a fazer a folha, pagar com dinheiro que arrecadava, né? Uhum. Porque não tinha fundo nenhum, o fundo era zero. Vamos esquecer aquela história dos 41. E isto, os civis, nesse eu me lembro, dava 3 milhões, sobrou, né? 3 milhões na época, eu fiquei até feliz, já aplicamos no primeiro mês. Os militares deu já 1 milhão, mais ou menos parecido, 1 milhão para trás, para baixo, os militares. Então, esse acumulado de recursos, com a compensação previdenciária, com as aplicações no mercado financeiro, nós chegamos a 300 milhões. A sua folha era quanto e a arrecadação era quanto na época? Na época, vamos dizer assim, que a folha era quase 8 milhões. Sim. Nós arrecadávamos dos ativos todo o Estado, com tudo, dava quase 5 milhões. Então havia uma sobra. Hoje, aquilo que eram 4.500 servidores numa folha de 8 milhões, 4.500 servidores, uma folha de 8 milhões, hoje a folha, a quantidade de servidores foi para quase 15 mil, aumentou. Mas muito. Quase 15 mil, aumentou muito. Mas e olha a disparidade, a folha que era de 8 milhões foi para 70. Aumentou quase 8 vezes. O dobro ainda do pessoal. Entendeu? Isso se deve aqui também. Os aumentos. A folha de servidor aumentou muito. Na hora do aumento, o gestor político ele vê mais a questão política de ficar bem com o servidor do que a questão técnica, que eu não tenho dinheiro para fazer aquilo que eu estou dizendo que vou fazer, é isso? Olha, tem... Desculpa, mas... Não, há todo o administrador público ele é cercado por uma série de contingências políticas, né? A gente sabe disso. No caso do último aumento, por exemplo, da educação, eu disse lá para os nossos sindicalistas, que estavam teimando muito, que eles vinham findar um dia sem poder receber.
na 274, que eu disse para eles: eu quero que vocês ganhem bem, 10 mil, 15, 20 mil, professor. Só que futuramente não vão receber. Então, numa folha, aumentou de 8 mil para 12 mil 12 milhões no primeiro mês. Imediato o reflexo. Imediato, foi 50%, entendeu? Por quê? Porque isso deu, aí isso influencia nos 15 milhões e os atuários levam em consideração isso. Muita gente que só tinha a letra G, letra F dentro dessa carreira. A progressão de carreira. Foi para a última letra, Vaz. Última letra, isso é extraordinário. Mas é um desastre para as finanças. Claro. Isso quando foi aprovado, eu digo, acabou o meu finado fundo de previdência. E não estou condenando, Sim. porque eu sou professor também, quero que ganhe bacana, muito bom. Tem uma vida boa, o professor tem que ter, mas tem que saber de onde vem o dinheiro, e o dinheiro não existia para cobrir isso. O estado pobre, né, com relação a isso. Agora, olha só, e por conta disso, professor, com todos os estudos que o senhor faz, com os levantamentos, com a comprovação, vou falar governador porque ele é o gestor, não vou dizer um governador não te ouve quando tu justifica: olha, nós não podemos, que isso vai estourar lá na frente. Ouve ou não ouve? Ouve. Agora, como eu te falei, são tantas contingências ao redor, tantos problemas ao redor, tantas coisas vindas do passado no colo de um homem desse, que, fim das vezes, já está dentro do problema, que para resolver fica difícil, né? E você entende quando ele fica naquela situação de que tem que atender o anseio do servidor? Mas o dizer não é uma virtude muito grande, né? Mas tem a força dos sindicatos, tem a força política. Muitos nãos foram ditos nessas coisas todas aí da progressão. Mas é terrível. Mas eu prefiro, que eu nunca estive na ponta lá, e nem quero estar, que eu nunca fui político nunca fui participante da área política do núcleo mesmo, né? Então eu não posso nem te responder qual a dor que esse pessoal passa lá dentro daquela cadeira. Eu estou acompanhando essa administração do PT desde o começo, muita coisa que eu não concordo, muita coisa que deu certo. Você que estava dentro, você pode contar assim as coisas que as administrações petistas conseguiram fazer em benefício do povo? E pode fazer uma avaliação também por que saturou e chegaram a perder o poder quase 20 anos depois? Essa pergunta é muito política também, mas eu me sinto gratificado de ter participado. Me lembro. Quando eu cheguei no Acre em 80, quando eu cheguei naquela ponte, eu achei que estava chegando num mundo muito diferente. Quase que eu mando o taxista dar a volta, por conta daquelas palafitas. Aquilo era uma coisa horrível que existia. Eu participei com Binho, meu querido amigo Binho, das escolas, né? Eu fui secretário adjunto dele, trabalhamos juntos, um homem muito honesto, adorei trabalhar com ele. Então nós vimos na educação, embora cada um tenha suas opiniões, eu vejo também, não houve, a saúde era deplorável, e em todo o país por onde eu ando eu vejo reclamações, mas a nossa com certeza não é a pior. Eu acho que tem uma posição muito boa, embora esteja passando neste momento pela falta de dinheiro de recursos. Eu vejo as polícias melhoradas. Nós temos um salário muito bom dos policiais neste país. Pode comparar, mandar eles compararem, tanto a civil. Hoje o cara entra com 5 mil reais, entendeu? Vantagem. Coisa muito... E eu acho que o aparelhamento também, né? Segurança. Desse aspecto foi positiva a governança petista. Eu acho que nós tentamos muito pelo lado da tradição nossa, a economia ficou um pouco ainda tolhida, fragilizada. Pela filosofia maior, né?
E hoje eu defendo, inclusive, para salvar a Previdência, quem vai salvar a Previdência, que é crescente, eu tenho 15 mil servidores aposentados, custando 70 milhões, e tenho 22 mil que daqui a algum tempo vai ser aposentado, daqui a 30 anos, tá? Que vai custar 102 milhões. Está entendendo? Então, essa coisa vai ter que ser o tesouro, e se é o tesouro, só tem um caminho, a economia. Então tem que botar em redor de mesa homens inteligentes do nosso Estado para descobrir a saída. Nós não podemos derrubar a floresta irresponsavelmente. Sim. Nós não podemos pegar o meio ambiente e degradá-lo de toda e qualquer forma. Mas temos que achar caminhos. E eu já tenho até na cabeça alguma coisa que nós tentávamos começar uns 5 anos atrás, que é ir buscar na floresta, né, as suas riquezas, que eu acho que não é muito inteligente deixar a riqueza todinha dentro da floresta e o povo passando fome. Nós temos que fazer um conceito de florestania, não. É uma nova forma de não é dentro da florestania. Eu acho que eu já falei até para pessoas minhas que na época nós discutimos que tem que ser reformulado isso aí tudo. Sim, eu falei, é opinião pessoal, não estou dizendo coisa, mas não é desinteligente deixar o povo morrendo de fome com tanta riqueza dentro da floresta. Nós temos que fazer uma troca. Está aqui, floresta, a tua vida eterna. Me dá aí para eu dar alimentação. Você vai dizer isso para o mundo. Vocês não querem que desmatem, então paguem pelo ar puro que você respira. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu acho que tem que fazer. Eu não, realmente não é minha área. Sim, né? sim, não é uma opinião sua. Eu estou dando uma opinião minha. Agora me diga, você que viveu esses 20 anos que estão chegando ao fim, aonde foi que o PT errou para perder? Para deixar o Bem, eu vou diretamente disso aí, sim, mas eu queria também retratar o ganho que os servidores públicos tiveram e a administração pública tem hoje em dia. Sim, tudo foi um grande ganho, viu? Isso aí foi extraordinário. O ganho do servidor público, essa folha em dia até esse mês é extraordinário, nós tivemos essa tradição. Mas quanto ao que você fala, nosso erro, eu acho, vou ser muito sincero, nós não corrigimos os nossos erros. Eu sou da teoria que se um irmão meu comete qualquer, e é minha responsabilidade puni-lo, eu vou colocar determinados tipos de providência para ele pagar. Embora, por fora, eu posso pagar um advogado para ele, com sangue, mas ele tem que ser... Eu acho que o PT dormiu nisso, entendeu? Não, desde que surgiu os primeiros problemas, culpado, punição, expulsa, faz... Eu não aliso com negócio de desonestidade, eu não aliso com esse tipo de coisa com a administração pública. E acho, tenho os meus princípios, de dizer que não se rouba um tostão, que se roubar, ele rouba 1 milhão. Então é o tostão ou 1 milhão, entendeu? Não estou aqui pregando, não, honestidade, não, porque meu pai já dizia que quando o cabo sobe num tamborete para dizer que é honesto, começa a desconfiar dele, entendeu? Agora, olha só, eu devo confessar que nesses 20 anos, o senhor ocupou os cargos mais importantes tecnicamente dentro do seu conhecimento, que foi um reforço para os petistas. Vejo que o senhor tem uma admiração dos 3 governadores que passaram mais pelo BIM, é um direito seu, também achei que o BIM foi muito bom. E como crítico que fui do PT e sou dos políticos, por exemplo, que não querem dar voz aos outros, eu quero dizer publicamente que o senhor honrou muito os cargos que ocupou. Obrigado. Não teve nenhum tipo de denúncia, pelo contrário, sempre que o Anchieta era muito duro. E sorte foi o PT de tê-lo ao lado para evitar muitos casos, por exemplo, que a gente ouvia comentar. A própria Previdência do Estado, esse setor tão complicado, de difícil entendimento, onde as pessoas ficam dando opinião sem saber o que acontece, deve muito ao Senhor. Chega nesse período, por exemplo, onde há dúvida de tudo, onde o aposentado não sabe se tem direito, se vai conseguir garantir esse direito que ele lutou por toda a vida, e você tem lutado, sabe, dizendo é assim, tem que ser desse jeito, tem as garantias. Eu acho que você está deixando esse ciclo de poder, mas está deixando para o Acre um grande legado. Você
tem de nós o reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo amor que você dedicou à coisa pública. Eu acho que o PT não poderia ter tido um nome melhor para conduzir esses espaços que você comandou, pelo critério seriedade, honestidade, honradez, de tudo aquilo que o gestor deveria ter. Você foi esse exemplo para o PT que não soube aproveitar tantas pessoas boas como você que teve ao seu lado. Eu fico feliz de tê-lo aqui, da gente ter conversado e de você ter esclarecido esse assunto que é muito polêmico e que precisa ser visto com muito carinho. Muito obrigado, professor. Obrigado, mas eu sou amigo de todos os três governadores. sim. É porque eu trabalhei dividindo sala Claro. com o meu amigo Binho, né? Mas sou amigo do Tião. Mas sempre a gente tem mesmo afinidade com mais um. Não quer dizer que a gente não admire e não gosta dos outros. Mas eu acho que você foi um grande exemplo para esse Obrigado. estado. Isso é um afago, partindo de você, que é tão duro na hora de olhar as críticas, de fazer as críticas com responsabilidade. Eu fico muito feliz. Partindo de você, então eu saio daqui extremamente lisonjeado. Com certeza não bebo mais, vou tomar outro bom. Eu fico grato por esse papo maravilhoso e volte sempre. Sempre quando tiver uma opinião a dar, eu estarei aqui. Porque você, mesmo fazendo política partidária, você não é aquele cara que fica encrencando com tudo. É o técnico que faz a posição, mas que deixa a coisa acontecer por uma questão. Não tenho inimigos na área da política. Graças a Deus, né? É bom ser assim, né? Então receba os meus votos de boas festas. Já estamos nesse período natalino, período de ano novo. E que Deus te proteja e te conserve cada vez mais acima a pessoa do bem. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Você agora soube um pouco mais do que é o Acre Previdência, as verdades que devem ser ditas, ou que você ouve por aí, ouvindo da boca de especialista. Ele que quer que esse Acre Previdência seja cada vez mais forte para garantir o seu direito de você aposentado. Até mais e continue com a nossa programação.